falar aqui com a Cristiane Freire, mais conhecida como Titi. E a Titi é uma estudiosa do sistema carcerário e da criminologia. E a gente trouxe a Titi aqui hoje para nos contar um pouco desse estudo que ela fez sobre a situação das mulheres encarceradas e como que essa violência do encarceramento afeta, em particular, as mulheres e qual é o perfil dessas mulheres que a gente encontra encarceradas no Brasil, que vem aumentando, inclusive, de forma muito drástica nos últimos anos. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Luciana, parceira, irmã, Joana, que eu conhecia pouco, mas já tenho todo o respeito. Quando as gurias me convidaram, eu fiquei pensando sobre essa questão, porque eu sei que a discussão é uma discussão mais geral sobre o feminismo, ou os feminismos que existem hoje. Eu gosto muito dessa questão dos feminismos. E quando tu introduz a discussão, Joana, falando da discussão, do debate, do diálogo intersectorial do movimento feminista, eu começo a pensar que abre-se um espaço para discutir a questão do encarceramento feminino. Por que isso? Porque nós, tradicionalmente, e quem participa do movimento feminista sabe que a gente fala muito da violência contra a mulher. E essa violência é inquestionável, nós temos dados, pesquisa, a questão do estupro, a questão do assédio, a questão do feminicídio, que é algo que grita. Agora, a gente fala muito pouco da violência estatal contra as mulheres. E eu penso que é um tema que é preciso ser incorporado a essas pautas. Então, eu realmente parabenizo vocês nesse sentido, porque não é comum. Essa temática se discute muito na academia, muito nos eventos da área do direito criminal. A Adriane Silveira está aí para não me desmentir. A Nani. E acho que é um momento de a gente realmente incorporar, porque não tem nenhuma violência mais dramática do que a violência que hoje o Estado brasileiro e tantos outros estados fazem contra a mulher a partir do controle do seu corpo por meio do encarceramento. Por que isso? A Luciana fala das taxas, né? Eu trouxe algumas taxas, eu gosto de trabalhar com isso, porque, mais que argumento, é importante a gente ter dados e pesquisas. Desde do ano 2000, no Brasil, o encarceramento feminino aumentou em 600%. Hoje, nós temos 50 mil mulheres presas. Dentre elas, 62% estão presas por crimes envolvendo o tráfico de drogas e um percentual de quase 20 crimes patrimoniais, como roubo e furto. Então, a grande maioria das mulheres que estão encarceradas hoje, elas estão encarceradas em razão de crimes que envolvem a circulação de mercadorias ilegais. Elas não estão encarceradas em razão de crimes com violência contra a pessoa, né? Como seria realmente os crimes mais graves. Então, isso é uma questão que nos chama atenção. E, à semelhança dos homens presos, as mulheres têm um recorte bem definido. São mulheres que mais de 60%, 18 a 29 anos, 74% dessas mulheres presas, elas têm filhos, ao menos um filho, né? São jovens, moradoras de periferia, com ensino fundamental incompleto e, em boa parte, mulheres negras. Então, na verdade, essa questão é uma questão essencial e, hoje, o Estado brasileiro ele, tem responsabilidade sobre essa violência diretamente voltada para o corpo dessas mulheres, que nós sabemos qual é o perfil dela. Teve uma decisão deste ano do STF de permitir que mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos possam aguardar julgamento em prisão domiciliar. Essa decisão foi bastante polêmica em um monte de frentes, inclusive porque ela acaba, de certa forma, reforçando que a mulher, né, a mãe, é o arrimo da família. Como pesquisadora nessa área, quais seriam os teus pareceres a respeito disso? Essa lei, ela foi uma das últimas leis aprovadas, propostas pela presidenta Dilma. Foi dia 8 de março de 2016, e o fundamento da lei era a proteção da primeira infância, ou seja, ela surge lá naquelas fundamentações, que tu conhece muito bem, né, no Centro do Congresso Nacional. Eu fui pesquisar.
toda a discussão não era para proteger as mulheres, e sim uma política pública voltada para a proteção dos filhos. Então, é uma coisa que é preciso compreender até para a gente iniciar o debate. Bem, obviamente que se reproduz as concepções do patriarcado. Se a gente for olhar do ponto de vista superficial, tu vai dizer o seguinte: mais uma vez se protege a mulher mãe, ou seja, a mulher aquela sacralizada, a mulher pura, a mulher que tem uma tarefa de constituir uma família, toda a questão da maternidade. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode debater essa questão. Só que não dá para... É aquela história, tu não joga a criança com a água do banho. Tá? Primeira coisa, o discurso moral do Poder Judiciário é absurdo. Mesmo com a aprovação da lei, os juízes e os promotores, eles não cumpriam. Era uma lei federal, mas como existe uma grande discricionariedade por parte do Poder Judiciário, em nível nacional essa lei não estava cumprida. Só era cumprida em alguns casos quando tinha uma atuação muito forte da Defensoria Pública ou defensor constituído. Então, essa decisão do STF, do ponto de vista de garantir direitos das crianças e até dessas mulheres, é algo bastante importante. Outra coisa é se isso vai ser efetivamente garantido. E outra questão que é importante, eu tinha falado durante outra pergunta, 74% das mulheres encarceradas, elas têm filhos, certo? Por quê? Porque são aquelas pessoas que, pela sua faixa etária, elas estão, né, num momento em que podem ter filhos. Outra questão é que um estudo que o IPEA fez lá em 2015 demonstra que, em 1995, a referência nas famílias brasileiras de mulheres como provedoras, mesmo tendo homens dentro de casa, era de 23%. E, dali a 20 anos, em 2015, atingiu a 45%. Então, tem questões que têm que ser levadas em conta. Primeiro, é um fato concreto que as mulheres que estão encarceradas têm filhos? É um fato concreto. É um fato concreto que boa parte das mulheres hoje são referência nas suas famílias? São. Então, mesmo que haja uma reprodução do ponto de vista do conceito do patriarcado, da valorização da mulher enquanto mãe, e até ela recebeu um privilégio por ter filho... eu já ouvi isso nos questionamentos. Né? Por que as mulheres que não têm filho não podem cumprir prisão domiciliar? Na minha opinião, todas as mulheres não deveriam nem ter prisão, quanto mais mulheres presas, nem homens presos, nem ninguém preso. Mas, a realidade, infelizmente, às vezes ela nos confunde. Então, eu entendo a discussão, eu penso que é algo que tem que ser pensado, pautado, mas, do ponto de vista da política criminal, da política penitenciária, é algo que nós precisamos pensar em garantir e efetivar, porque não tem nada que nos garanta. Inclusive, eu entrevistei a Giza da VEC a semana passada por uma pesquisa que eu e outra colega estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, e a Giza da VEC me relatou, apesar dela ser uma pessoa bem combativa, a Patrícia Fraga, tu deve conhecer, os encaminhamentos que estão sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul para efetivar a decisão do STF. Não preciso dizer para vocês, né? É piada. É piada. É uma evidência até empírica de que os homens saem de casa, formam outras famílias e quem fica com os filhos são as mulheres. Isso é assim na periferia, lá da Restinga, isso é assim na Cidade Baixa, isso é assim... Claro que, variando com o nível, né, econômico da família, o homem é até compelido judicialmente a colaborar mais fortemente do ponto de vista financeiro. Mas a participação na criação e na educação da criança, a gente ainda está muito longe de ter uma igualdade entre os sexos, né? A mãe ainda é a principal atuante nesse âmbito da criação dos filhos. Então, nada mais justo do que uma garantia para ela.
e para todas, né? Não só para a mulher do Cabral, que foi cumprir a pena, né, a provisória em casa, mas para todas as mulheres, para todas as mães que realmente, muito mais do que a mulher do Cabral, que deve ter muito dinheiro roubado para pagar babás e uma família mais estruturada para ajudar a cuidar dos filhos, né? As mães pobres, as mães desempregadas, as mães de famílias desestruturadas, que realmente não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para poder garantir que o seu filho ou a sua filha esteja bem cuidado numa situação como essa.